rapaziada de 7º e 8º ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o hóquei na grama. Você já conhece? Você já teve contato com o hóquei na grama? Já viu alguma coisa desse tipo? Esse jogo também faz parte dos nossos esportes de aventura. Ah, professor, mas não tem muita coisa a ver com aquilo que a gente já conversou sobre esporte de aventura. Não, mas por ele ser feito em meio à natureza, em vários lugares serem feitos em meio à natureza, ele também é considerado um desses tipos de esporte. Então vamos lá. Então, para a gente poder entender, o que é o hóquei sobre a grama? Também pouco comum nas aulas de educação física, o hóquei tem em suas modalidades, quais são as modalidades do hóquei? No gelo, sobre patins, sobre a grama e no derivado, ou o que nós chamamos de floorball. Histórias e características próprias. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, não existe um tipo só de hóquei. Nós conhecemos aquele hóquei que é jogado lá nos Estados Unidos, que é o hóquei no gelo. Só que existe o hóquei sobre a grama, existe o hóquei sobre patins, que aqui em Petrópolis mesmo existem equipes de hóquei sobre patins. E existem outros derivados, como esse floorball. O que é esse floorball? Esse floorball é um hóquei jogado dentro da natureza. Por isso que eu falei que é um esporte que é denominado parte da natureza também. O hóquei no gelo, só que para que você saiba, o hóquei no gelo ele participa das Olimpíadas de Inverno. O que são as Olimpíadas de Inverno? São as Olimpíadas que são feitas nos lugares frios do mundo e onde, como acontece a de verão, que esse ano agora, no meio do ano, nós temos a Olimpíada de Verão em Tóquio, no Japão. Essa de inverno, ela é feita e ela vai ser feita em outro lugar, não sei se é esse ano, não lembro, mas ela é feita na parte do inverno. Então todos os esportes que fazem parte de inverno, fazem parte da neve, vão participar dessas Olimpíadas. E o hóquei sobre a grama, então o hóquei no gelo, ele participa dessa Olimpíada. E o hóquei sobre a grama, que nós vamos estar falando sobre ele, como conhecemos melhor nós vamos conhecer melhor na aula, ele faz parte da Olimpíada de Verão. Ué, professor, ele faz parte? Faz. É que às vezes a televisão não mostra tanto esse esporte. Porque talvez não é um esporte que vai ser tão divertido para a televisão mostrar. Mas as televisões fechadas, que participam da Olimpíada, que cobrem a Olimpíada, a parte fechada da televisão, mostra esses esportes todos. Já na parte mais aberta, na parte onde todo mundo acompanha o mundo inteiro, aí já não é mostrado tanto, já é mostrado mais os esportes mais interessantes. O hóquei é muito popular em países da Europa e da América do Norte, mas não é muito praticado no Brasil. Então é um esporte que ele é muito praticado lá fora, mas aqui dentro já não é tão praticado assim. Existe, professor, a seleção brasileira de hóquei sobre a grama? Existe. Porém, não é um esporte tão praticado como é praticado em outros lugares. Agora você terá a oportunidade de conhecer melhor a história desse esporte e suas regras básicas, bem como a possibilidade de praticá-lo nas aulas de educação física. É um esporte que eu acho muito interessante para depois nós praticarmos esse esporte. E nós vamos ter a oportunidade para isso. Apesar de ser um esporte que utiliza um taco, isso é só uma curiosidade, apesar de um esporte que utiliza um taco para empurrar o disco ou a bola, o hóquei, ele não é... Existem algumas classificações dos esportes. E existe uma classificação que fala dos esportes de taco e campo. Mesmo o hóquei sendo um esporte onde ele tem um taco, porque eu preciso empurrar uma bolinha ou um disco pelaquele lugar, ele não é classificado como um esporte de taco e campo. Ele é classificado como um esporte de invasão. Ué, professor, não entendi. Simples, porque o hóquei ele é muito parecido com o futebol, muito parecido com o handebol, muito parecido com o basquete. Eu preciso invadir o campo do adversário para poder fazer o gol. Esses esportes de taco e campo são esportes igual ao beisebol. O beisebol eu rebato a bolinha só. O cricket eu rebato a bolinha. O softball eu rebato a bolinha. Então esses esportes de taco e campo, eles são feitos de esportes de rebatida. O hóquei ele não é considerado um esporte de rebatida, ele é considerado um esporte de invasão. Eu tenho que carregar a bolinha, vou ter a batida na bolinha ou no disco, como eu tenho que fazer para fazer o gol. Porém, ele é um esporte de invasão, eu tenho que invadir o campo do adversário. Nos esportes de campo e taco, o objetivo é rebater a bola, como eu falei, pelo adversário, o mais longe possível, ganhando tempo para percorrer o campo, como no beisebol, como acontece no beisebol. Então, os esportes de rebatida eu rebato. Esses esportes de invasão eu vou invadir, eu vou ter que entrar no campo adversário, por isso o hóquei faz parte deles. Professor, e a história do hóquei? Como é que o hóquei foi criado? Da onde ele foi criado? Segundo a Federação Internacional de Hóquei, as raízes desse esporte estão ligadas a práticas realizadas lá na antiguidade.
Então esse esporte ele é muito antigo, ele é mais antigo do que a gente imagina. Registros mostram esse esporte sendo praticado há mais de 4.000 anos atrás. Falam que esse esporte foi encontrado no Egito e outros de cerca de 1.000 anos antes de Cristo. Descobertos na Etiópia indicam que já se praticava uma forma rudimentar desse jogo. Então, ele é um esporte que ele foi encontrado 4.000 anos atrás, ele foi encontrado no Egito, e até mesmo 1.000 anos antes de Cristo ele já tinha sido feito e sido descoberto na Etiópia. Então olha só como é que esse esporte é antigo. Mas a forma de jogar o hóquei, como conhecemos hoje, surgiu na Inglaterra. Então peraí, professor, o senhor falou que ele foi criado sim no Egito, lá na Etiópia, ele foi descoberto nesses lugares. Mas a forma como nós jogamos o hóquei hoje, como o hóquei é jogado hoje, ele só começou a ser jogado na Inglaterra no século XVIII. E sua criação está relacionada ao aumento do número de escolas públicas no país. Por causa do hóquei, o aumento de escolas públicas começou a aumentar naquele país, naquele determinado momento do século XVIII. E a primeira associação de hóquei que foi criada, ela foi criada em 1876 no Reino Unido. Ela foi responsável por organizar as primeiras regras do jogo. Então, em 1876 é que pela primeira vez o jogo começou a ter regras. E nós sabemos que qualquer esporte, não sei se você sabe, qualquer esporte ele só pode começado a ser considerado um esporte quando ele tem regras. Se eu tenho um jogo onde as regras não são bem detalhadas, ele não é considerado um jogo, ele não é considerado um esporte, somente um jogo. Porém, quando eu tenho um esporte com regras detalhadas, para que ele possa ser praticado, aí sim ele é considerado um esporte. Um exemplo, o pique-bandeira não é um esporte, ele é um jogo, porque ele tem regras, mas não são tão bem detalhadas. O hóquei sobre a grama não, ele é um jogo. Por quê? Ele é um esporte. Por quê? Porque ele tem muitas regras detalhadas. Do que eu posso, do que eu não posso. O que acontece se eu fizer uma falta dentro da área, o que não acontece e tudo mais. Então o esporte é mais bem detalhado. Só como curiosidade, o hóquei ele estreou em Olimpíadas nos Jogos de Londres, em 1908. Então ele foi criado na Inglaterra e ele estreou em Olimpíadas na Inglaterra. Muitos anos depois, mas na Inglaterra. Naquele momento, competiram Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales, Alemanha e França. Ué, professor, não tinha nenhuma equipe da América do Sul? Não, ele ainda não tinha chegado no nosso continente. Então, os países que praticavam esse esporte eram só os europeus. Então, só eles estavam praticando ou jogando o hóquei nessa Olimpíada de Londres de 1908. A inclusão desse esporte nos Jogos Olímpicos só se foi efetivada nos Jogos de Amsterdã, em 1928. Então, nos Jogos de Londres foi uma experiência. Somente nos Jogos de Amsterdã, em 1928, na Holanda, é que realmente o hóquei sobre a grama foi incluído como um esporte olímpico. Então foram muitos anos depois ainda. Foram praticamente 20 anos depois para poder ser incluído como um jogo olímpico. E as equipes femininas só participaram a partir dos eventos olímpicos a partir de 1980, nos Jogos de Moscou, na Rússia. Então, para você ver, até 1928, de 1928 até 1979, só quem jogava o hóquei eram os homens nas Olimpíadas. As mulheres não praticavam. Só em 1980 que as mulheres começaram a praticar, daí em diante, a partir da Olimpíada de Moscou, na Rússia. A Federação Internacional de Hóquei foi fundada em 1924, então é só curiosidades a mais, e ela é a entidade responsável pelas regras e pelas competições oficiais do esporte. O que é isso? A Federação Internacional ela é responsável por criar todos os campeonatos mundiais de hóquei. Já no Brasil, o esporte ele é organizado pela Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor. Por isso eu falei com vocês que ele faz parte dos esportes de natureza. Porque qualquer esporte de natureza eles estão considerados indoor. O que é indoor? É um esporte onde você faz em lugares abertos, onde você faz que ainda tem, como nós falamos, os perigos e tudo mais. Então o hóquei ele também é considerado um indoor. Então, por isso, ele faz parte dessa parte da natureza, dos esportes de natureza. Lógico, como a gente falou da corrida orientada, o hóquei é da mesma forma, não tem um perigo muito grande como outros esportes, mas faz parte. E as regras desse jogo, professor? Peraí, beleza, a gente entendeu a história, viu de onde ele foi criado, como ele aconteceu, em quais anos de Olimpíada entraram os homens podendo jogar, em qual ano as mulheres puderam entrar, quais são as federações que ocupam
e que podem organizar esse esporte. Agora, como é as regras dele? As regras são básicas, tá? Primeiro, as equipes são formadas por 11 jogadores. Pô, professor, caraca, igual futebol de campo. É, só que os 11 jogadores têm um taco na mão. A diferença do futebol de campo é isso. O campo do hóquei, ele é do mesmo tamanho do futebol de campo. Tá? Ele é um campo muito grande, as marcações são um pouco diferentes, porém ele é do mesmo tamanho do futebol de campo. Cada partida tem 2 tempos de 35 minutos. Então, opa, peraí, tem uma diferença do futebol de campo então para o hóquei. São 10 minutos a menos de jogo do hóquei para o futebol de campo. Por quê? O hóquei, por ser jogado com um taco, a correria é muito maior. Porque eu tenho que ficar muito tempo abaixado, com a coluna abaixada, com o corpo inclinado para frente. Então, eu posso ficar com muita dor na coluna se eu ficar muito tempo jogando daquele jeito. Então, por isso, é diminuído um pouco esse tempo de jogo. Quando uma partida de hóquei termina empatada, ela é decidida por meio de disputas de pênalti. Ah, professor, igual futebol? É, só que o pênalti do hóquei é um pouco diferente. O pênalti do futebol a gente bota a bola lá dentro no círculo, lá dentro da área, vai, bate, só eu e o goleiro. Beleza. O do hóquei não. Você tem que carregar a bolinha. Isso eu vou mostrar na aula prática. Você tem que na aula prática, na aula teórica lá, na nossa aula ao vivo. Você precisa carregar a bolinha até o gol e você ainda tem a chance de driblar o goleiro. Você não precisa carregar a bolinha até dentro da área ou perto do gol e bater. Você pode fazer isso, mas você pode tentar driblar o goleiro. Então é um momento onde só está eu e o goleiro, não tem mais nenhum jogador na minha frente e eu posso tentar driblar o goleiro para poder fazer o gol. Os jogadores não podem tocar com as mãos ou com os pés na bola, exceto o goleiro. Então só o goleiro dentro da área ele pode tocar com as mãos e com os pés na bola. Nenhum jogador de linha pode encostar o pé ou a mão na bola, somente o taco. Se encostar um pé ou a mão, falta. Não é permitido levantar o taco acima da linha dos ombros ou lançar a bola na direção de outro jogador. Então, para acabar com aquela história, talvez que a pessoa fale assim, ah, mas o hóquei eu posso jogar a bolinha alta e acertar o cara. Não, a bolinha ela tem que estar sempre perto do chão. Ela não pode sair do chão, ela não pode ser jogada na direção de um jogador. E outra, eu só posso estar com o taco até a altura do meu ombro. Isso na hora que eu estiver correndo. Quando eu estiver perto do adversário para tentar roubar a bolinha, o taco tem que estar abaixado. Se o taco estiver alto, eu posso ser punido com uma falta. Faltas dentro da área são cobradas por meio dos pênaltis que eu falei com vocês agora há pouco. Que é aquela coisa quando eu coloco a bolinha num determinado lugar onde que vai ser a marca do pênalti, que eu vou mostrar na aula teórica. E dali em diante o cara sai carregando a bolinha e quando chega dentro da área ele pode tentar driblar o goleiro ou bater na bolinha do jeito que ele quiser para tentar fazer o gol. Somente o jogador que está com a posse da bola pode utilizar o corpo para protegê-la. Opa, então peraí. Então eu não posso o seguinte, a bola está indo para fora, eu entro com o corpo na frente igual a gente faz, igual nós fazemos no futebol. A bola está saindo, eu sei que a bola é do meu time, boto o corpo na frente para proteger e deixar a bola sair para eu ganhar a bola. Eu não posso fazer isso no hóquei. Eu só posso fazer no hóquei se a bolinha estiver em contato com o meu taco. Aí sim eu posso protegê-la para que o adversário não me roube ela. Agora, se ela estiver saindo, não estiver em contato com o meu taco e eu entrar na frente do adversário para tentar proteger, eu vou sofrer uma falta. Um gol só é válido quando a bola é lançada dentro do striking circle. O que é isso? A área do gol. Como no futsal, como em outros esportes, no handball eu tenho que arremessar a bola de fora da área para o gol ser válido. No hóquei, eu só posso arremessar a bola de dentro da área. Se a bolinha não estiver dentro da área e eu tentar bater ela de fora da área para fazer o gol, não vale. Olha só que loucura. Então eu preciso estar dentro da área para eu poder fazer o gol. Não posso fazer o gol de qualquer lugar. Igual acontece no futebol, igual acontece no futsal. Não é assim no hóquei. No hóquei eu só posso fazer o gol estando dentro da área. E quais são os fundamentos, professor? Porque nós sabemos que todo jogo tem fundamento. Eu preciso aprender como se joga. O senhor já me mostrou aí as regras. Agora como se joga? Beleza, vamos lá. Os fundamentos básicos do hóquei são a empunhadura, os passes, a condução da bola, a batida na bola e a recepção e desarme. A empunhadura, nós vamos ver na aula teórica, mas a empunhadura é algo muito interessante. Eu tenho 3 tipos de empunhadura. Aplauso, jab e relógio. Eu vou mostrar as 3 empunhaduras lá para você, mas só para que você saiba, eu tenho 3 empunhaduras. Aplauso, jab e relógio. O passe. Os passes são chamados de push. Passe lateral.
no qual a bola é arrastada antes de ser passada. Então eu tenho que botar o meu taco. Eu só posso passar a bolinha colocando o meu taco do lado dela e empurrando a bolinha. Eu não posso botar o taco aqui atrás e fazer força para bater na bolinha. Deu para entender? Eu tenho que colocar o taco do lado dela e fazer o push, empurrar ela para frente. E existe o push hit, quando antes de realizar o passe, a bola é afastada do taco e o passe é feito de revés, realizada a parte traseira do taco. Então o que acontece? Eu tenho o push, que eu boto o taco do lado da bolinha e empurro, ou eu tenho o outro que eu vou, a bolinha vai ficar um pouco mais afastada do taco e eu vou dar uma forçada um pouquinho maior com a parte lateral do taco para que a bolinha vá. Só posso dar esses dois tipos de passe. A condução. A condução da bolinha pode ser feita segurando o taco com a mão esquerda ou com as duas mãos. Então, para eu conduzir a bolinha, eu posso conduzi-la usando a mão esquerda ou as duas mãos do taco. Para bater na bolinha, deve-se segurá-lo com as duas mãos encostadas na parte superior dele. Então, para eu conduzir, eu posso conduzir com uma das mãos ou com as duas. Agora, para passar a bola ou para arremessar a bola para o gol, eu só posso fazer usando as duas mãos, não posso usar só uma. O campo em que são realizadas as competições de hóquei sobre a grama é construído muitas vezes com grama sintética. Então a maioria dos campos de hóquei são feitos com grama sintética. Professor, mas não tem como jogar num campo de grama normal? Tem. Alguns jogos são feitos em campo de grama normal, porém a maioria é feita em grama sintética. E esse material, não sei se você sabe, a grama sintética, ela foi utilizada pela primeira vez em um campo de beisebol em 1966 nos Estados Unidos. Então, antes de 1966, todos os jogos de hóquei eram feitos em campo de grama. Eu te provo que eram feitos em campo de grama por causa disso. Depois de 1966 é que começou a ser feita essa grama sintética, que é um gramado que é uma grama mesmo, só que ela é feita de um plástico, onde nós colocamos borracha junto com esse plástico para que o aluno ou o atleta, quem for jogar, possa jogar. Porém, só começou a ser praticado de 1966 em diante. Então, galera, esse é o hóquei sobre a grama. Estou fazendo um resumo, tá? Um resumo rápido, só para que vocês possam ter esse resumo, porque é dentro desse resumo que vão estar os exercícios, é dentro desse resumo do que está na apostila que nós vamos estar fazendo os trabalhos, as coisas, as provas. Então vai ser só um resumo para que você depois possa parar para ver mais para frente, se você quiser parar para ver, para você poder fazer os exercícios, quando for fazer a semana de prova, fazer a prova e tudo mais. Beleza? Então, ó, beijo para vocês, abraço para vocês e até a próxima.